Quero convidar você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Senhor, por esta noite que o Senhor tem concedido a nós. Obrigado, meu Deus querido, por conceder a mim mais um ano de vida, e que minha vida seja para amá-lo, honrá-lo, obedecê-lo, glorificá-lo e adorar somente a Ti. Senhor querido, neste culto que nós oferecemos ao Senhor, o Senhor já tem falado com a gente de muitas formas. Agora, meu Deus, fala conosco, mediante a pregação da Tua palavra, nesse dia tão especial, nessa noite tão especial, em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus queridos, vamos ouvir a palavra de Deus, e eu quero começar citando nesta mensagem a grande comissão dada por Jesus a nós, a sua igreja, onde o Senhor diz assim, eram os últimos momentos, de Jesus com os discípulos. Jesus estava se preparando para ser ascendido aos céus, já havia se passado 40 dias, da sua crucificação, e agora Jesus estava se preparando para ser elevado aos céus. Então, ou melhor, falei que isso mesmo, ele já tinha ressuscitado, havia se passado alguns dias, então ele estava dando as últimas orientações aos seus discípulos, o Senhor ressurreto. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disso, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Após a ressurreição do Senhor, Jesus ele apareceu por 40 dias aos seus discípulos, foram várias aparições, e essa foi certamente a última antes de ser ascendido, ser elevado aos céus. E nessa última aparição, o Senhor ressurreto, ele dá uma ordem à sua igreja, que nós devemos ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos, ou seja, as pessoas convertidas a Ele devem ser discipuladas para que se tornem parecidas com Ele, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando batizamos vidas, meus queridos, isso é um sinal de que nós estamos obedecendo ao mandamento do Senhor, como faremos hoje. Quando batizamos vidas, isso é um sinal de que nós como igreja estamos obedecendo à grande comissão, de que estamos evangelizando o mundo, de que estamos sendo sal da terra e luz do mundo lá fora, de que estamos dando bom testemunho, porque a igreja Viver em Cristo, irmãos, ela não existe para arrebanhar crentes de outras igrejas. Irmãos de outras igrejas se transferem para cá e são muito bem-vindos. Ficamos muito felizes quando isso acontece, porque estão sendo de alguma forma abençoados nesse lugar. Recentemente fiz aqui uma reunião de novos membros com mais de 50 irmãos inscritos, vindos de outras igrejas, mas não é para isso que nós existimos, não é para isso que nós trabalhamos, para arrebanhar vidas de outras denominações. A igreja evangélica Viver em Cristo existe na terra como igreja de Jesus para ganhar vidas que estão perdidas lá fora, para pecadores que ainda não se arrependeram, pessoas que estão fora da presença de Deus e que ainda não nasceram de novo, que não se converteram. É para isso que nós existimos. Por isso que uma das partes da nossa declaração de visão diz que nós como igreja de Jesus estamos comprometidos com a evangelização das pessoas a fim de torná-las fiéis discípulos de Cristo. Então, se vamos batizar vidas é porque nós estamos cumprindo o nosso papel como igreja, de ganhar vidas para Cristo. É por isso que nós existimos. A palavra de Deus diz, através de Paulo em Romanos 10, que se você com sua boca confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Isso é muito importante para nós, porque precisamos saber e entender e compreender
que o que salva o pecador não é o batismo, não é a água batismal que opera o novo nascimento. O que salva o pecador é Jesus. Só Jesus pode salvar. E quando Jesus salva o pecador, Ele opera um novo nascimento. Já vou falar sobre isso já já. E esse novo nascimento é operado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. E para que esse pecador seja alvo deste maior milagre que Deus pode fazer em alguém, essa pessoa ela precisa crer em Jesus no seu coração e confessar com os lábios que Jesus ressuscitou, e que a pessoa crê nesta obra do Senhor da ressurreição. Então vocês que vão se batizar, vocês irão se batizar, porque vocês já fizeram esta confissão. Vocês creem que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Porque aquele que confessa que Jesus é Senhor e crê no coração que Deus o ressuscitou, então será salvo. A partir daí, quando um pecador se arrepende de seus pecados e crê em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, isso causa uma série de impactos, ou uma escalada de vários impactos, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. E é sobre alguns desses impactos que eu quero compartilhar com você hoje. Então, em primeiro lugar, quando uma pessoa se converte a Jesus, isto causa um impacto primeiro em sua própria vida. O impacto do novo nascimento. João vai dizer em João 1, 12 e 13, que aos que o receberam, ou seja, as pessoas que receberam a Jesus no seu coração, na sua vida, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. O novo nascimento significa um nascer de Deus. É como se Deus, veja, estou fazendo uma analogia, entenda o que eu estou dizendo, não estou pregando uma heresia aqui. É como se Deus estivesse grávido de nós e Ele nos gerasse. Espiritualmente somos gerados pelo nosso Pai. Aos que receberam e os que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. E só é filho de Deus quem nasce dele. Então, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você precisa se tornar um filho de Deus. É a única forma disso acontecer, é você entregar a tua vida para Jesus, para que Ele opere em você o milagre do novo nascimento. Esse novo nascimento é também entendido pelas Escrituras como uma nova criação, porque é justamente isso. Foi o que eu preguei hoje aqui pela manhã. Quando nos convertemos, somos revestidos de uma nova identidade espiritual. Uma roupagem velha, suja e contaminada pelo pecado é substituída por uma roupagem nova. A identidade de Jesus é colocada em nós. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Agora olha que interessante, essas mesmas palavras de Paulo, numa outra tradução, na Nova Bíblia Viva: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. A religião muda a pessoa por fora, mas Jesus nos transforma por dentro. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, o primeiro impacto que isso causa é em nós mesmos, porque somos transformados em novas pessoas, com uma nova história e um novo destino. Em segundo lugar, quando uma pessoa se converte a Jesus, isso causa um impacto no céu, a morada dos anjos. Olha o que Jesus vai dizer em Lucas 15. Ele vai dizer que há muito mais alegria no céu por causa de um pecador que volta para Deus do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E Jesus repete no versículo 10: eu afirmo a vocês que há alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Ah, meus irmãos, eu me lembro o dia em que entreguei minha vida para Jesus. Eu não vi com os meus olhos, mas eu creio que naquele dia em que eu disse sim para Jesus,
que eu me arrependi dos meus pecados, que eu entreguei a minha vida a Ele, houve festa no céu. No dia em que você entregou a sua vida para Jesus, houve festa no céu. O dia em que esses irmãos que irão se batizar hoje entregaram suas vidas para Jesus, houve festa no céu. Os anjos se alegraram na presença de Deus. Quando um pecador na terra se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Cristo, nasce de novo, há festa no céu. Os anjos se alegram com este grande acontecimento. Em terceiro lugar, quando uma pessoa se converte a Jesus, isto causa um impacto no mundo em que essa pessoa vive, na sociedade onde ela vive. Paulo vai dizer em Mateus 5, ou Jesus vai dizer em Mateus 5: vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e desse modo brilha para todos. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus está dizendo que por sermos dele, pela presença dele estar em nós, que nós causamos um impacto onde estamos, que nós não podemos esconder esta luz de Jesus que está em nós, que quando entramos em qualquer ambiente que seja, a nossa luz, ou melhor, a luz de Jesus que está em nós vai refletir em nós e vai iluminar aquele ambiente. Jesus está dizendo que um crente, ele causa o impacto onde ele está. Um crente fiel, que obedece a palavra de Deus, que anda em intimidade com o Senhor, que anda na presença de Deus, essa pessoa causará um impacto, porque é como uma luz é como uma luz dissipando as trevas no lugar onde ele chega. O apóstolo Paulo, agora sim, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, ele vai dizer assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora veja, Paulo está escrevendo essas palavras para um grupo de cristãos da cidade de Corinto. Aquelas pessoas haviam sido todas estas coisas, ou algumas delas. Por isso ele diz: houve um tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso. Porém agora seus pecados foram lavados, vocês foram santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Paulo está dizendo: olha, vocês viviam daquela maneira, aquela maneira pecaminosa, vocês eram escravos do pecado, escravos do diabo, escravos do mundo, mas agora vocês são novas pessoas, vocês são novas criaturas, vocês foram libertos por Jesus. Agora a vida de vocês é diferente, porque agora vocês são guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Que nós vivíamos de uma certa forma no mundo em que vivemos, e agora nesse mesmo mundo nós vivemos de uma forma diferente. Isso causa um impacto no mundo em que vivemos. Todas as vezes quando uma alma se converte a Cristo, isto é um impacto positivo na sociedade, porque é um adúltero a menos, é um bêbado a menos, é um ladrão a menos, é alguém que prejudica os outros a menos. E agora essa pessoa se converte e ela se torna alguém que, ao invés de prejudicar as pessoas e o mundo onde ela vive, agora é uma pessoa que é o contrário, ela abençoa o mundo onde ela vive. Agora essa pessoa, ela deixa de ser um destruidor para ser um construtor, ela deixa de ser um elemento que causa transtorno e ônus para o Estado, para ser alguém que abençoa a sociedade onde vive, a começar o seu lar e a sua própria família. Não existe, irmãos, nenhuma instituição na terra que mais restitua o indivíduo à sociedade do que a igreja. Não existe nenhum Deus que restitua mais o indivíduo à sociedade do que Jesus. Não há nenhum programa de governo, não há nenhum programa estatal, não há nenhum programa assistencial, social, de qualquer nível de governo, que restitua mais o indivíduo à sociedade do que Jesus pode fazê-lo. Jesus é o único que pode, de fato, transformar a vida de alguém, a vida de uma pessoa. Ninguém mais do que Jesus. E nós, como igreja, nós somos os portadores da palavra de Deus.
Nós, como igreja, somos aqueles que levamos a palavra do Senhor a este mundo que jaz em trevas, como diz a palavra de Deus. E quando eu falo nós levamos, eu não estou me referindo a nós pastores, estou me referindo a cada um de nós, porque Jesus chamou todos nós para sermos testemunhas do que Ele fez em nós e do que Ele fez por nós na cruz, e de como Ele transformou a nossa vida. Então, meus queridos, quando uma alma se converte, isso causa um impacto no mundo, na sociedade em que ele vive. Em quarto lugar, quando uma pessoa se converte a Jesus, isso causa um impacto na igreja de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, que os nossos corpos têm muitos membros. Agora Paulo ele fará uma analogia, uma comparação entre o corpo humano e a igreja, como se fosse um corpo, mas um corpo não físico, mas um corpo espiritual. Nossos corpos têm muitos membros, porém esses muitos membros formam um só corpo. Assim acontece com Cristo. Cada um de nós é um membro deste corpo único de Cristo. Ele está se referindo à igreja. Alguns de nós são judeus, outros gentios. Alguns são escravos e outros livres. Uma tradução livre seria: alguns de nós somos paulistas, outros cariocas, outros brasileiros, outros argentinos, outros africanos, outros europeus. E outros são patrões, e outros são empregados. Alguns trabalham por conta, e outros são assalariados. Entretanto, ele está dizendo que quando a igreja se reúne, todas essas barreiras caem por terra. Então ele diz: entretanto o Espírito Santo encaixou-nos todos juntos num só corpo. Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo pelo único Espírito, e a todos nós foi dado a beber do mesmo Espírito Santo. Preste atenção no que Paulo está dizendo, no texto que aparece para você. Ele diz que todos nós fomos batizados no corpo de Cristo. Esse batismo que ele está falando não é nem o batismo em água e nem o batismo no Espírito Santo como segunda bênção, aquele revestimento de poder que o salvo recebe depois de entregar a sua vida a Jesus. Esse batismo, ele está falando por metáfora, porque a palavra batismo significa no grego uma imersão, um mergulho, uma introdução. Por isso que o batismo, para ser batismo, literalmente, é o batismo que você mergulha a pessoa na água, porque significa uma imersão, significa um mergulho. Isso é batismo. Então quando ele diz que todos nós fomos batizados no corpo de Cristo pelo único Espírito Santo, ele está dizendo que todos nós fomos introduzidos no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Todos nós fomos introduzidos na igreja de Jesus. A igreja que ela vai além das placas denominacionais. A igreja que é formada por todas as pessoas que foram lavadas, compradas e redimidas pelo sangue de Jesus. Então quando nós fomos salvos, quando nós nascemos de novo, muitos milagres aconteceram naquele instante. Os nossos pecados foram perdoados, foi operado em nós o novo nascimento, o nosso nome foi inscrito no livro da vida. E um desses milagres fomos introduzidos pelo Espírito Santo que habitou em nós, que operou em nós o novo nascimento. Esse mesmo Espírito nos introduz na família de Deus, ou seja, Ele nos batiza nesse corpo, Ele nos introduz nessa família de Deus, que é a igreja de Jesus. Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo, fomos introduzidos, fomos colocados na igreja de Jesus pelo único Espírito Santo, e a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito Santo, porque todo crente tem o Espírito Santo morando nele. E Paulo diz: se esse não tem o Espírito, esse tal não é de Cristo, porque só pode ter o Espírito Santo quem nasceu de novo. Então, meus queridos, o impacto na igreja de Jesus, porque todas as vezes quando um pecador se converte, é mais um membro. O corpo de Cristo recebe mais um membro, recebe mais um filho de Deus nessa família do Senhor. E em quinto e em último lugar, quando uma pessoa se converte a Jesus, isso causa um impacto para a eternidade. O apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos de Tessalônica, que estavam tristes porque pessoas daquela igreja estavam morrendo, estavam partindo, como acontece em qualquer igreja,
como acontece em qualquer igreja. Irmãos falecem, e nós então celebramos a vida daquela pessoa que partiu, a família sofre, e muitos irmãos que estavam enlutados na igreja de Tessalônica, estavam com muitas dúvidas acerca desses que partiram para o Senhor. Então Paulo escreve para consolar aqueles irmãos e ensiná-los a respeito do que vai acontecer no futuro. Então ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo está falando do primeiro evento escatológico que tem que acontecer: o arrebatamento da igreja, que não tem nada a ver com a segunda vinda de Jesus, porque aqui, nessas palavras de Paulo, Jesus ele vem para buscar a igreja e fazer a gente se encontrar com ele nas nuvens. A segunda vinda acontecerá depois de 7 anos de grande tribulação, quando aí sim ele volta com a igreja para estabelecer o reino milenar. Mas isso é outro assunto. Isso é outro assunto. O que nos interessa aqui nesse momento é que os crentes que morrerem, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, que é o primeiro evento escatológico que tem que acontecer, os irmãos que morreram, os seus parentes que morreram no Senhor, eles estão agora no paraíso, eles estão desfrutando da paz de Jesus lá no paraíso. Então creia nisso, é nisso que está depositada a nossa esperança. Aquele seu parente que partiu, que era um crente, ele está com o Senhor. E quando Jesus vier, e se nós estivermos vivos quando ele vier arrebatar a igreja, esses que morreram ressuscitarão primeiro. E nós, num abrir e fechar de olhos, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, nós seremos arrebatados, levados junto com os ressuscitados. Então ocorrerá o milagre da glorificação, quando receberemos um corpo glorificado, semelhante ao que Jesus tem no céu agora. E esses dois grupos, dos ressuscitados e dos crentes vivos, serão arrebatados, e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens, e Ele nos levará para as bodas do Cordeiro, para estarmos para sempre com o Senhor, amém? Esse é o nosso destino, irmãos. Para os que receberam a Cristo como Salvador. Pastor, eu ainda não aceitei Jesus como meu Salvador. Então corre e faça isso hoje, porque esta promessa é única e exclusiva para os que nasceram de novo. Essas promessas são únicas e exclusivas para aqueles que tornaram Jesus o Senhor de suas vidas, para aqueles que andam na presença de Deus. E na revelação dada a João, do novo céu e da nova terra, lá em Apocalipse 21, João teve essa visão, e aquele que estava sentado no trono disse: veja, eu estou fazendo novas todas as coisas. Então ele me disse: ponha isto por escrito, porque o que eu lhe digo é verdadeiro e digno de confiança. E continuou: está terminado, está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça as fontes da água da vida. Aquele que vencer herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quando um pecador se converte, ele não está causando um impacto somente em si mesmo, ele não está causando um impacto somente no ambiente, no mundo, na sociedade em que vive, ele não está causando um impacto somente na igreja de Jesus, mas ele está causando um impacto na sua eternidade. Ele está mudando para sempre o seu destino eterno, porque crentes e não crentes passarão a eternidade em lugares muito diferentes. E para estar nesse lugar prometido por Jesus, é para aqueles que entregaram as suas vidas a Cristo.
E se você quiser passar a sua eternidade nesse novo céu e nessa nova terra que Jesus fará, preparará para os que o amam, que você entregue hoje mesmo a sua vida para Jesus. Como diz a antiga canção, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Então, meus queridos, quando um pecador se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, isto causa uma série ou uma escalada de vários impactos no mundo, tanto físico quanto espiritual. Impacto em sua própria vida, entre os anjos no céu, no mundo em que vive, na igreja de Jesus e para toda a eternidade. Todos esses impactos têm como propósito a glória da graça do nosso Deus. Como Paulo escreveu na sua carta aos Efésios, capítulo 1, que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Jesus. Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando os nossos pecados, de acordo com a abundante graça de Deus, que Ele derramou generosamente sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Tudo isso para louvor da glória da sua graça. Todos os impactos que a nossa conversão possa causar em nós e nos outros, no mundo, na eternidade, a nossa conversão a Jesus, cada um desses impactos devem glorificar e exaltar o nosso Salvador, o nosso amado Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Eu quero convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, a fechar os teus olhos, chamar aqui os obreiros aqui em cima, pastor Alex, por favor, que vai nos ajudar no batismo. Eu quero fazer uma oração nesse momento, para que a palavra de Deus tenha lugar no nosso coração. Você que entrou aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso agora. Convide a Ele para entrar na sua vida. Pastor, eu quero ser alvo desses impactos maravilhosos na minha vida. Somente Jesus pode fazer isso. Somente Jesus pode fazer isso. Que você faça isso hoje. Senhor, nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, nós glorificamos, nós exaltamos, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Que esta Tua palavra, Senhor, que nos foi endereçada ao coração, que o Teu Espírito Santo continue ministrando ela em nós. Pai, obrigado, Jesus, por esta noite. Agora, Pai, abençoa este momento de batismo, em que esses irmãos que já são salvos, esses irmãos que já nasceram de novo, por isso se batizarão, e através desse ato do batismo, eles irão declarar publicamente, através desse ato simbólico, de que eles já morreram para este mundo, e já ressuscitaram com Cristo para uma nova vida. Que o Senhor nos abençoe, continue nos abençoando neste momento, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.